Olá pessoal, tudo bom? Em primeiro lugar, esse vai ser um vídeo bem diferente dos vídeos do canal. Então, se o teu interesse aqui neste canal é apenas para resenhas de livros, para comentários sobre literatura e coisas do tipo, eu indico que você passe esse vídeo, tá? É um vídeo que eu não vou falar de literatura. É um vídeo que, na verdade, é uma chamada. É uma chamada para... uma chamada cívica, vamos dizer assim, tá? Então é um vídeo que não vai tratar de literatura, nem nenhum tema dos que eu costumo falar por aqui. É um vídeo eminentemente de ciência política. Ciência política na prática, né? Não na teoria. É um tipo de vídeo que eu não gosto de fazer. Eu prefiro mais a teoria, mas a gente está numa fase do Brasil em que está na hora de partir para a prática. Porque se a gente ficar só na teoria, a gente vai ter... não sei se a gente vai ter algum futuro. Tá certo? Então, feita essa primeira ressalva, esse vídeo é uma chamada, é uma de tantas, né? Deve ter muitas, né? Provavelmente o YouTube vai ficar lotado de chamadas para o protesto do dia 13. Hoje eu estou gravando madrugada de quinta para sexta. O protesto é no domingo. De fato novo nós tivemos agora nessa quinta-feira a prisão preventiva. Vão pedir a prisão preventiva do Lula. Parece que domingo é que vai ser definida se vai acontecer essa prisão preventiva ou não. Não importa, se acontecer ou se não acontecer é o de menos. O importante é que dia 13, domingo, agora, se você tem algum apreço pelo Brasil, se você mora no Brasil, se você tem interesse que o Brasil continue a ser um país, se você tem filhos, netos, se você mora aqui, se você trabalha aqui, depende do Brasil, ou mesmo que você more fora do Brasil, mas você tenha laços afetivos aqui, tenha familiares, você deve ir ao protesto no domingo. Por que você deve ir ao protesto no domingo? Então eu vou dar alguns pequenos... como é que eu vou explicar? Eu vou dar alguns pequenos drops do que você... dos motivos pelos quais você deve ir, tá? Ir no dia 13 não significa só pedir o impeachment da Dilma. Significa tirar o PT do poder. Porque se você tirar a Dilma e deixar toda aquela camarilha no poder, não vai adiantar nada. Tá certo? Então, o impeachment e a retirada do PT do poder. E por que o PT tem que sair do poder? Eu vou explicar aqui por que o PT tem que sair do poder. Eu vou dar várias razões. Você pode escolher uma delas ou todas. Tá? Em primeiro lugar, um dos primeiros pedidos de impeachment da Dilma, que foi comentado na imprensa, foi em decorrência das pedaladas fiscais. As tais pedaladas fiscais, que consistem em... eu não vou usar terminologia muito científica, até porque eu também não sou economista. O que ela fez foi muito simples. Ela simulou que tinha um determinado dinheiro num banco público e na verdade não tinha. Ela deixou de transferir aquele dinheiro para diversos outros programas que ela tinha que atender, simulando que ela tinha aquele dinheiro em caixa, como na verdade aquele dinheiro já estava destinado a outras atividades, a outros projetos, e ela manteve, assim, você mantém um dinheiro na sua conta como se você dissesse, assim, vou manter 1 milhão na minha conta, tá? Aí eu preciso fazer alguma coisa aqui, aí eu vou lá e mostro minha conta, olha, eu tenho 1 milhão na conta. Só que eu não falo para essa pessoa que eu estou mostrando que eu tenho 1 milhão, opa, então eu tenho bastante dinheiro, eu estou capitalizado. Só que na verdade, desse 1 milhão, eu tenho que repassar, sei lá, 900 mil para outras coisas que eu estou devendo. Então na verdade eu não tenho 1 milhão, eu tenho 100 mil.
Então o que que ela fez? Ela pegou um empréstimo de bancos públicos, que é uma coisa que a lei proíbe, para repassar esse dinheiro na data certa e ficar com esse, vamos dizer assim, com esse superávit falso. Isso são as pedaladas fiscais, grosso modo, para exemplificar. Isso está previsto no código, não sei qual é o código, eu acho que é o código tributário. Aliás, acho que é na lei de responsabilidade fiscal, não é nem código tributário. A lei de responsabilidade fiscal está previsto que é passível de impeachment. Então, o primeiro ponto está aqui. Segundo ponto, urnas eletrônicas e apuração secreta. Em primeiro lugar, essas urnas eletrônicas da Smartmatic, elas têm vários processos em várias partes do mundo, porque elas têm uma tendência de você poder fraudá-las. Elas não são, tanto elas não são seguras que os Estados Unidos, que é o país, a democracia mais moderna do mundo, não utiliza. A gente fica muito feliz de ver o Brasil, em 2 dias a gente consegue apurar todos os votos nas eleições, e os Estados Unidos votam ainda em papel e leva, sei lá, um mês. Só que pelo menos você consegue fazer recontagem em caso de dúvidas e você tem uma apuração honesta. O que você tem com essas urnas eletrônicas, além de elas não serem confiáveis, elas não podem ser auditáveis, elas são fabricadas por uma empresa tal de Smartmatic, que é uma empresa que não é aceita em lugar nenhum do mundo, esse tipo de urna, exceto em países democráticos, como a Venezuela, por exemplo, que é um país super democrático, de uma transparência maravilhosa. Então ela não é um tipo de mecanismo que não tem uma precisão e não tem uma confiança. Fora que essa apuração das eleições, ela é feita por 20, 22 pessoas, 23 pessoas. Essas pessoas que decidem o resultado, apuram o resultado e passam para a população. Ninguém tem acesso a isso. E capitaneada por pessoas do TSE que foram indicadas pelo PT. Né? Então, quer dizer, não sei se a gente está tendo não sei se a gente está tendo eleições realmente válidas, se essas eleições não estão sendo fraudadas. E tem mais um detalhe. Agora foi tentado esse ano colocar o voto na máquina, mas com a impressão, né, para o eleitor ter o comprovante que ele votou e poder fazer uma recontagem, se for o caso. E o PT fez de tudo para isso não passar. Qual que é o interesse do PT? Que o eleitor não tenha ali o comprovante que ele votou, que não possa ter uma recontagem de votos. Por que o PT tem tanto medo disso? Se eles ganharam legitimamente nas urnas, se a urna é maravilhosa e não dá nenhum tipo de problema, por que essa relutância em deixar o comprovante para o eleitor para poder fazer uma recontagem, caso seja necessário? Você tem algum motivo pelo qual essa relutância acontece ou não? Então eu vou deixar só no ar essa questão. Terceiro ponto, estelionato eleitoral. Estelionato, não preciso nem falar muito sobre isso, né? Tudo aquilo que no programa eleitoral os marqueteiros da Dilma disseram que o Aécio e que a Marina iam fazer, tudo aquilo que disseram que eles iam fazer, quem fez foi o PT no dia seguinte, após ganhar a eleição. Ou seja, a Dilma maquiou todos os números de economia, tudo que ela sabia que ela teria que fazer, tanto que ela fez, ela acusou os seus adversários de fazer. Isso, em linguagem correta, se chama estelionato eleitoral. Foi o que ela fez aqui. Tanto é que hoje em dia, a enorme maioria das pessoas que votaram nela, obviamente que hoje a detestam, né? Porque tudo que ela disse que não ia fazer, ela fez. Então, essas pessoas foram enganadas. Quarto ponto. O livro do Romeu Thoma Júnior, Assassinato de Reputações. Eu li esse livro 2 anos atrás, só que na época eu não achei o livro na livraria, que estava na febre, todo mundo estava comprando. Eu li o livro em EPUB, eu li o livro virtual. Então eu não tenho o livro físico, por isso que eu não fiz resenha no canal. Esse livro do Romeu Thoma Júnior, que não foi contestado até hoje, mostra todo o aparelhamento da Polícia Federal pelo PT. Mostra como o Lula e os seus asseclas ali, do Ministério da Justiça e tudo mais,
como eles comandavam operações ilegais da Polícia Federal, grampeando telefones de adversários políticos, fazendo dossiê, preparando dossiês para usar contra essas pessoas, ou seja, colocar todo mundo na palma da mão. Assim, eu tenho todo o dossiê da sua vida aqui, eu sei que você traiu sua esposa aqui, você fez que você fez um telefonema ilegal, que você fez isso, tudo coisa ilegal que você só pode ter com autorização judicial, eles faziam por conta própria na Polícia Federal. Eles aparelharam a Polícia Federal para fazer dossiês contra adversários. Isso é crime. Tá? Então o PT fez isso, o Romeu Thoma Júnior mostrou isso no seu livro, Assassinato de Reputações. Tanto aquilo ali não foi contestado, que o Romeu Thoma Júnior está aí, está livre, está trabalhando, está dando entrevista, está tudo normal. Não houve nenhum tipo de contestação, nenhum tipo ele não foi condenado a nenhum tipo de processo por dizer o que disse. Ou seja, o que ele disse ele tem provas e não foi desmentido pelo PT até hoje. O quinto item, aparelhamento do Estado e da Justiça. Bom, em parte eu já disse sobre o aparelhamento da Polícia Federal. Além do aparelhamento da Polícia Federal, a gente tem o aparelhamento do STF. Como é que funciona o aparelhamento do STF? O STF no Brasil, ele funciona através de um sistema que obviamente não contribui para o equilíbrio de poderes. A gente tem no Brasil 3 poderes que devem ser harmônicos e equilibrados, que é o poder executivo, presidente e ministros, poder legislativo, deputados e senadores, e poder judiciário, toda a justiça. Ocorre que os ministros do Supremo Tribunal Federal são indicados pelo presidente da República. Então, quando você tem um partido que está há 13 anos no governo, e esses ministros eles têm um teto, né? Parece que é 70 anos eles são obrigados a se aposentar. Aí um outro ministro é indicado. Agora parece que houve uma mudança na legislação para esticar até 75 anos, mas o prazo anterior era 70 anos. Então, cada vez que vai se aposentando, o presidente indica alguém. Então, quando você tem um governo de um partido por muito tempo, ocorre que a quase totalidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal são ministros indicados pelo partido que está no governo. Então, como é que esses ministros podem ter alguma isonomia para julgar o presidente da República se o próprio presidente da República os indicou para o Supremo Tribunal Federal? Que tipo de lisura no processo você pode ter? Toffoli foi o primeiro, que era advogado do PT. É um cara que é advogado, mas assim, não tem nenhum tipo de saber jurídico, não tem nenhuma fama jurídica, não tem nenhum conhecimento jurídico, não é uma pessoa do meio jurídico que tenha uma contribuição para a justiça do Brasil que justifique a sua indicação. Foi uma indicação eminentemente política. O cara é advogado do PT, então nós vamos colocar o advogado do PT lá, nós vamos indicar e colocar lá. Agora, no ano passado, entrou mais um também, que eu agora não vou lembrar o nome dele, mas também mais um advogado do PT indicado para ser ministro do Supremo. Ou seja, eles estão aparelhando tudo. Isso sem contar toda a parte de funcionalismo, né, que o PT colocou lá cercando todo os ministérios ali. Sexto ponto. Essa semana passada, saiu uma reportagem na revista Veja, muito grande, muito minuciosa, cheia de dados, cheia de estatísticas, cheia de números, mostrando na economia qual é o estrago provocado pelo governo Dilma. Por baixo, foi calculado entre o que foi previsto, o gráfico ele é assim, entre o que foi previsto e aquilo que aconteceu com o país, né, nesses anos de governo Dilma, a gente perdeu o equivalente a 1,8 trilhão de reais. Esse é o tamanho do rombo do governo Dilma. Esse é o tamanho do prejuízo que a economia brasileira teve ao manter esta pessoa na presidência da República. A nossa renda per capita é a divisão do PIB pela quantidade de pessoas. A nossa renda per capita caiu de 11.500 dólares para 7.500 dólares. Para este mês de março está sendo prevista um índice de desemprego de 3,84%. Nós temos uma previsão para fechar o ano de 2016, uma previsão otimista de menos 4% do PIB. Enquanto o mundo inteiro está com o PIB crescente,
o Brasil vai ter um PIB negativo. Fazia décadas que o Brasil não tinha um PIB negativo. Nós temos a indústria brasileira, ela está demitindo, assim como o comércio está demitindo. O ano passado foram fechados 100 mil lojas no Brasil, 100 mil lojas no Brasil. A quantidade de indústrias que foram fechadas, eu não tenho nem os números aqui, é absurdo. Então, a indústria brasileira ela está com 25% da sua capacidade de produção ociosa, ou seja, um quarto da produção industrial brasileira está ociosa. Por quê? Porque o empresário não vai, o industrial, que é o empresário, não vai investir porque não está vendendo. E não está vendendo porque as pessoas estão perdendo emprego, estão perdendo renda e não podem comprar. O Brasil está falido, o Brasil está parado. Cada vez que aparece uma notícia dizendo que algum membro do PT vai ser indiciado, vai ser julgado, vai ser alguma coisa, as bolsas sobem, o dólar cai, a economia mexe. Cada vez que aparece alguma coisa que obstrui isso, ao contrário, a bolsa cai, o dólar sobe. Ninguém investe no Brasil enquanto essa mulher não sair do cargo. Ela não tem mais moral, não tem competência e não tem mais legitimidade para governar. Todo mundo já sabe isso. Então, ninguém, quem tem dinheiro, não vai investir, porque não sabe o que vai acontecer com esse país. Esse país está parado. Essa mulher não consegue governar, ela entalou o país. Ela não consegue governar e ela não sai de lá. Próximo item. Bom, próximo item é uma piada, né? Deficiência de discurso foi o que eu coloquei como próximo item. Vamos supor que você seja eleitor do PT. Você tem acompanhado os discursos dessa mulher de um ano para cá. Ela não consegue acertar a gramática da coisa, ela não consegue falar com lógica, e ela não consegue falar, ela não tem uma retórica para falar, ela não consegue se expressar, ela não consegue falar 3 linhas sem cometer erros de gramática, de retórica, de lógica, de tudo. De tudo. Ela já chamou mosquito de vírus, e já falou que a mosquita, que é uma palavra que não existe. Mosquita bota ovo, mas também de vez em quando o macho também bota ovo. Tem a piada da mandioca. É uma vergonha você comentar. Eu tenho um monte de amigos no exterior por causa de cargo que eu exerci aí, que eu tive que comentar, tive que fazer relações internacionais. Então eu tenho amigos em várias partes do mundo. É uma vergonha você explicar para essas pessoas que você tem uma presidente da república, ou presidenta, o diabo que seja que ela queira dar de nome, que o nome certo é presidente, mas ela, da cabeça dela, resolveu que é presidenta, mas ela tá mais para presidenta. É uma vergonha você explicar para as pessoas que estão fora do país, para estrangeiros, que você tem uma presidenta que não consegue fazer um discurso de 5 minutos sem cometer 1 milhão de erros e que ninguém entende nada, que vira no dia seguinte, vira piada na internet. Então você que é eleitor do PT, que é militante do PT, eu faço uma aposta com você. Pega essa mulher e coloca para dirigir a sua empresa. Coloca ela na presidência da sua empresa, coloca ela na direção da sua empresa. Se você tem coragem de colocar uma pessoa desse tipo de nível, dessa baixa cultura analfabeta, colocar para dirigir a sua empresa, não o país, a sua empresa. Quero ver se você tem coragem. Eu faço essa aposta com qualquer petista que estiver ouvindo esse vídeo. Eu duvido que tenha qualquer um que tenha essa coragem de colocar para administrar a sua própria empresa. E vocês têm coragem de colocar uma coisa dessa na presidência do Brasil. Bom, mais um item, mensalão, obviamente. Não preciso nem dizer o que foi o mensalão. Todo mundo sabe que foi o mensalão, né? Ainda tem gente presa. Se bem que tem gente presa, assim, né? Como sempre acontece no Brasil, Marcos Valério, que era publicitário, ficou preso. A outra mulher que ajudou ele ficou preso. Os políticos, Dirceu, Genuíno, ficaram presos um pouquinho e logo foram soltos, né? Porque a nossa legislação é uma maravilha. Zé Dirceu foi preso de novo por causa da Lava Jato, mas ele tinha sido solto já por causa do mensalão. Mas todo mundo sabe o que foi o mensalão. As pessoas foram julgadas e foram condenadas. Tá? Então não é uma... não sabemos o que foi, foram indiciadas. Não foram julgadas. Foram julgadas e condenadas. Lava Jato. Vou tomar um pouquinho de
Suquinho de maracujá para acalmar um pouco. Lava Jato, todo mundo sabe o que é Lava Jato, né? Essa operação Lava Jato é o que mais se fala hoje em dia. Tô na madrugada de quinta para sexta, quinta-feira agora. Durante essa semana teve a condução coercitiva do Lula para depor, porque ele sempre disse que nunca ia depor, que não queria saber de nada, não sei o quê. Aí quando mandam uma diligência fazer uma, uma condução coercitiva dele para depor, aí depois ele fica reclamando, não, imagina, eu nunca me neguei aí e tudo mais, assim. É, antes é intocável, quando a justiça chega, não, eu sou um bonzinho, colaboro com todo mundo. Saiu do depoimento, botou uma pronunciamento na sede do PT ameaçando todo mundo, porque pisaram no rabo da jararaca, mas a jararaca morde, a jararaca é isso, é aquilo. O seu assecla, Gilberto Carvalho, deu uma entrevista na Folha de São Paulo também, dizendo que é bom não mexer com fogo, é bom as pessoas tomarem cuidado. Quer dizer, o que tá querendo o quê? Ele está ameaçando o povo brasileiro? Ele está dizendo que o povo brasileiro tem que tomar cuidado com o PT, que senão o PT destrói o país, o PT bota fogo no país, é isso que ele está querendo dizer? Quem está investigando o PT é a justiça, não é a oposição, não. Até porque essa oposição do PSDB é um bando de bunda mole, que não serve para nada. Não é a oposição, não. Quem está investigando é a justiça brasileira. Então eles têm que respeitar a justiça brasileira. Eles pregaram a vida inteira a democracia, que tem que acreditar na justiça, então agora a justiça está no rabo deles, então respeita a justiça. Próximo item é limpeza e saneamento do Estado. O que seria limpeza e saneamento do Estado? Bom, o PT, todo mundo sabe, ele aparelhou, durante os 13 anos de governo, ele aparelhou todo o sistema, né? Principalmente através do funcionalismo, né? O que ele inflou de gente é um negócio absurdo. O próximo presidente que entrar, que não seja do PT, a gente espera que não seja do PT, obviamente, vai ter que fazer uma faxina monumental para tirar esse pessoal, porque senão ele não vai conseguir governar. O próximo item. Bom, o próximo item já está sendo desconstruído, felizmente, né, que é o chamado mito Lula. O São Lula, o pai dos pobres. O pai dos pobres, que tem 30 milhões de reais na conta, 20 milhões veio de palestras para empreiteiras que ninguém viu, ninguém sabe, nunca aconteceu. Os outros 10 milhões não sei de onde é que vieram. Ele aparece com um triplex que ele diz que não é dele. Não é dele, mas a mulher dele supervisiona toda a reforma do apartamento, e o apartamento não é dele. Obviamente que ele não é trouxa, ou provavelmente o apartamento não está mesmo no nome dele, mas todo mundo sabe que é ele que está usando, é ele que vai usar. Igual o sítio também, a mesma coisa, né? É um sítio que chegou lá, uma reforma enorme, barco comprado, a mulher dele supervisionando tudo, é um local que ele vai o tempo todo, não, mas não é meu, é assim, ganhei, presente. Isso aí, o triplex e o sítio, em valores, é fichinha perto do patrimônio de 30 milhões de reais, né? Agora, cadê essas palestras, né, do Lula? Todo mundo que dá palestra, esses caras que dão muita palestra, você pega Cortella, Clóvis de Barros, Pondé, sei lá, todos esses caras que falam muito, o Godri lá, o Daniel Godri, esses caras que são muito palestrantes, você joga no YouTube, você acha todas as palestras dos caras lá. Não se acha uma palestra do Lula. Que palestra ele deu? Obviamente que não deu palestra de nada, né? Isso aí é pagamento de benefício, né? As empreiteiras conseguiam os contratos e obviamente que depois, assim, para você forjar uma palestra, desculpa, eu tenho uma empresa, eu tenho um auditório aqui, bom, eu dou uma nota fiscal para você que eu dei, que você fez uma palestra aqui de 300 mil, eu te dou aqui 300 mil e boto na sua conta. Diz que você fez uma palestra que ninguém viu, nunca aconteceu e tudo mais. Legalmente, tá lavado o dinheiro, né? Você prestou um serviço e recebeu um dinheiro em contraproposta. Agora é um tipo de palestra que, obviamente, quem que paga 10 reais para ouvir o Lula falar? Ninguém, né? Só se for o petista mais fanático. Acho que o petista mais fanático não pagaria. De graça talvez ele assista, mas 10 reais ele não paga. É uma piada, né? Dizer que. Então, e outra coisa sobre o mito Lula. O mito Lula tá caindo agora, né? Que ele teve pedido de prisão
preventiva declarado. É uma coisa impressionante a gente escutar ainda, depois de tudo que a gente vê na mídia, de toda a corrupção. O PT teve 3 tesoureiros presos, né? Chefes do partido, ex-presidentes, José Dirceu, Genuíno, o Palotti na época teve problema também, o Vacari, todos os secretários, secretários não, tesoureiros do partido, todo esse povo indiciado, preso. Agora deu Cid Amaral, o cara quando era presidente da Câmara também, o Cunha, né? Cunha, deputado Cunha, né? Que é aqui de São Paulo, inclusive. Gente, toda a cúpula do partido, nunca houve na história do Brasil, acho que na história do mundo, toda a cúpula de um partido ser acusada de corrupção e esse partido ainda ir para a televisão e dizer que é perseguição, nós somos inocentes, nós somos uns santos, nós fizemos isso, deu bolsa isso e bolsa aquilo, que nós queremos o Brasil. As pessoas que fazem isso, que estão acusando a gente, elas não querem o bem do Brasil, é por isso que elas estão falando isso. Gente, tem gente que tem cérebro que acredita nisso. Né? Por favor, o último pronunciamento do Lula na televisão é uma piada, né? A economia arrebentando e as pessoas dizendo que as pessoas estão falando que a economia está arrebentando porque elas não querem o bem do Brasil. Assim, você vê que a economia está arrebentada e você falar significa que você não quer o bem do Brasil. Você tem que ver a economia arrebentando e dizer que o Brasil está progredindo, está subindo, que o Brasil está em alta taxa de crescimento econômico. É isso que você queria que a gente falasse, né, Lula? Era isso. É uma piada. Você tem durante 13 anos o mesmo partido no governo. E toda vez que um membro é indiciado, os caras vêm dizer que é perseguição política. Vocês já viram um partido ser perseguido quando é o próprio partido que está há 13 anos no governo? Vocês já viram um negócio desse? Era a mesma coisa que você dizer que nós tivemos 21 anos de ditadura militar, 64 a 85. Era a mesma coisa que vinha um militar acusado de alguma coisa, vir a público dizer: olha, eu estou sendo perseguido pelo regime militar. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É uma piada, né? Isso aí, não dá para levar uma coisa dessa a sério, né? Próximo tópico. Golpe versus impeachment. Isso é uma outra ignorância, assim, mas é uma ignorância que eu não consigo acreditar como as pessoas entram nessa. Na época do Facebook, na época que eu participava do Facebook, que eu não participo mais, eu lia isso o tempo todo, o tempo todo. É uma questão lógica básica de primário, lógica de pré-primário. Você teve, vou fazer só uma comparação simples. Você teve governo Collor, na época do impeachment, todo o PT na rua, caras pintadas, os parlamentares do PT, Zé Dirceu, Genuíno, na Câmara, impeachment, um Estado dentro do Estado, temos que tirar, e tiraram. Impeachment a democracia venceu, impeachment. Durante todo o governo Fernando Henrique, que foi uma porcaria de governo, mas foi um governo, durante todo o governo Fernando Henrique tentaram tirar de tudo quanto foi jeito. Todo mês tinha impeachment. O PT, claro, na oposição. PT no poder. Impeachment da Dilma. É golpe, não pode, é golpe. Não vamos, não vai ter golpe, não vai ter golpe. Aqueles imbecis no Facebook. Não vai ter golpe. Ou seja, pela lógica petista, se você quiser tirar qualquer outro presidente, ou governador, ou prefeito, é democracia. Se você quiser tirar por impeachment, é democracia. Exercício legítimo da democracia. Agora, se você quiser tirar um petista da presidência, ou do governo, ou da prefeitura, não, aí é golpe. Assim, contra o PT é golpe. Contra os outros partidos é democracia. Essa é a visão. Eu não consigo entender como alguém consegue
passar da primeira série do colégio e consegue dizer que isso é golpe, consegue acreditar num raciocínio imbecil desse. Eu não consigo. Eu li gente no Facebook e vejo imbecis na imprensa falando esse tipo de bobagem. Eu não consigo entender como é que alguém consegue ter um cérebro e acreditar nesse tipo de coisa. Bom, Foro de São Paulo, depois de 16 anos de silêncio, finalmente agora começou a aparecer, né, nas passeatas. Tem algumas pessoas da imprensa já falando do Foro de São Paulo, que é aquele órgão, acho que é de 1990, se não me engano, que foi criado aqui em São Paulo pelo Fidel Castro e pelo Lula, que conta com 200 partidos aí de esquerda de toda a América Latina, partidos de esquerda junto com o MIR, chileno. MIR é um grupo guerrilheiro que promove sequestros na América Latina inteira. Foi o cara que fez foram eles que fizeram o sequestro do Abílio Diniz aqui em São Paulo. Foram eles que fizeram o sequestro do Washington Oliveto, entre outros. MIR chileno, é parceirão do PT nesse Fórum de São Paulo. As Farc controla todo o narcotráfico do continente latino-americano, é quem distribui todo o narcotráfico para os morros do Rio, para todo o Brasil. São os caras que distribuem toda a droga na América Latina. Esses caras são parceiros do PT, do PDT, de outros partidos aí junto com o Fidel Castro no Foro de São Paulo. Então, um partido que é parceiro numa organização do mesmo teor com entidades criminosas, terroristas, o que é? No mínimo, ele é cúmplice ou conivente com o terrorismo e com o narcotráfico. No mínimo. Isso para não dizer que ele não tenha participação e que não receba dinheiro desse pessoal. Se ele não receber dinheiro, não fizer nada, no mínimo, se você é um partido de bem, você não senta na mesma mesa com um terrorista e com um narcotraficante. No mínimo isso. E eles sentam. Tá? Há mais de 20 anos. Então, agora já tá saindo na imprensa, coisa que estava escondida durante muito tempo. Aqui o outro item que eu coloquei é o famoso exército petista. Parece que o MST agora ele não está muito preocupado com reforma agrária, né? A preocupação maior dele agora é tentar atacar a população que está protestando contra o governo. A CUT também. A CUT deixou de ser uma central sindical interessada nos trabalhadores esses que estão sendo demitidos e perdendo emprego por conta da economia petista. Parece que estão mais interessados agora também em formar um exército vermelho e atacar as pessoas que vão fazer protesto pacífico nas ruas. Porque todos os protestos onde a população pediu impeachment e pediu afastamento do PT, que ocorreu, nenhum deles ocorreu bagunça, nenhum deles ocorreu quebraria, ninguém vandalizou nada, ninguém destruiu nada. Ao contrário dos protestos, sempre que tem protesto de MST, de CUT, de qualquer entidade ligado aí com petistas e com a esquerda em geral, eles arrebentam com tudo, né? Arrebentam com tudo, atacam policiais, é sempre assim. Black blocs e tudo mais. As manifestações que a gente vai, que são as manifestações totalmente pacíficas, eles estão sempre tentando dar um jeito de sabotar. E agora tem o presidente da CUT já chegou a fazer ameaça também, de não, a gente se entrincheira aqui no Planalto e não entra ninguém, ou seja, eles querem formar um exército clandestino, é isso? Para defender o partido? Defender o partido da justiça brasileira, né? Porque a única entidade que está atacando o PT é a justiça brasileira, que está apurando os fatos. Outro fato interessante que as pessoas falam é que vai tirar a Dilma, e aí entra o Temer. O Temer é pior que a Dilma. Bom, você tem como saber se o Temer é pior que a Dilma? Tem como alguém ser pior do que essa mulher? Vocês conseguem imaginar um governo pior do que esse que está existindo? Onde que teve na história do Brasil um governo pior do que esse que está existindo? Mas nem o Collor foi pior do que esse que está existindo agora. Então, esse medo do desconhecido é uma balela. Na época que tiraram o Collor, também tinha uma certa temeridade. Vai entrar o Itamar. Quem é o Itamar? Ninguém conhecia o Itamar. O Itamar estava obscuro. Ele já tinha sido governador de Minas há muito tempo antes. Mas ele era um ilustre desconhecido quando ele entrou para a chapa do Collor. Ninguém falava nele. Ele não tinha partido, ninguém falava nele. E acabou que com a saída do Collor, o Itamar acabou sendo o melhor presidente que o Brasil teve, pelo menos desde a redemocratização.
desde 85, provavelmente o Itamar foi o melhor presidente que o Brasil teve. O menos corrupto, o mais honesto e o que mais pensou no país. E ele era vice do Collor, então as pessoas que tinham medo de, vai tirar o Collor e vai entrar o Itamar, foi uma excelente surpresa. A gente não sabe como seria um eventual governo Temer. Eu acho que uma certeza quase todo mundo tem, ainda que seja uma certeza empírica, digamos assim, não dá para ser pior do que o governo Dilma. Qualquer coisa que a gente fizer. Hoje para a economia brasileira, se você tirar a Dilma e deixar a cadeira vazia, a economia vai crescer e as pessoas vão voltar a investir, coisa que não fazem com ela lá. Então, ela ou a cadeira vazia dá mais credibilidade para a presidência do Brasil. Então, se vai ser o Temer, se o Temer vai... Tem também um processo de impeachment por conta de essas delações que estão acontecendo no Lava Jato, está respingando também na campanha eleitoral. Já tem indício, pelo menos tem em declarações que as pessoas estão prestando, de que tem dinheiro sujo que foi usado para a campanha eleitoral. Se isso acontecer, se a cassação da chapa Dilma e Michel Temer for acontecer, aí não vai ser nem o Temer, aí Dilma e Temer vão ser cassados provavelmente. Então aí dependendo do tempo que tiver de mandato, ou você faz uma nova eleição indireta, ou assume o enfim, vai ter um outro processo aí dependendo de como for. Mas medo deixar de tirar Dilma por medo do Temer é uma loucura, é uma insanidade, né? E o último fato aí, que foi o que aconteceu nessa quinta-feira, foi a prisão do Lula. Interessante, como eu já disse aqui, ele sempre disse que não devia nada, que a justiça ele estava à vontade para a justiça, assim, a justiça querendo ele deporia tranquilamente, mas fez de tudo para não depor. Teve até um cara um cara em Campinas que entrou com habeas corpus com medo que já pedissem a prisão do Lula o ano passado. Aí ele é levado coercitivamente para depor. Aí todo aquele escarcel que nós fomos, aí faz aquele discurso na série do PT dizendo que pisaram no rabo da jararaca, porque a jararaca, Cascavel, né, que ele falou? Não sei se é jararaca ou Cascavel, não lembro mais. Que agora a Cascavel vai atacar, vai morder, aquele discurso de vamos inflar a multidão contra quem? Contra a justiça, porque é a justiça que está apurando os fatos. Não é nem contra a oposição, é contra a justiça. E aí numa gravação, óbvio, uma gravação da Jandira Fegali com o celularzinho colocando aqui, mostrando como o Lula tá forte, tá? Mostra o Lula no telefone com a Dilma. Não, eles que enfiam o processo no orifício anal. Um vídeo que bombou na internet inteira. Além de tudo, o PT ainda está mal servido de assessores. A deputada, não sei se é do PT ou do PCdoB ou de qualquer de base, é da base do PT. Ainda consegue fazer ela consegue a proeza de colocar uma imagem do Lula que mostra o Lula dizendo isso para presidente da República, dizendo que o pessoal da justiça tem que enfiar o processo naquele lugar. Ou seja, ele está demonstrando com esse tipo de atitude que ele acha que ele está acima da lei. É por isso que gerou isso. Uma das coisas que gerou, obviamente, o pedido de prisão dele é esse. Ninguém tá. O PT não descobriu isso ainda, mas eu acho que está descobrindo aos poucos. Mas está descobrindo de uma maneira dolorosa. O PT sempre achou que o Lula está acima do bem e do mal e acima das leis. O Lula pode tudo. Os outros petistas, tudo bem, esse aqui é punido aqui, esse aqui é punido lá. O Lula não sei de nada, eu sou o santo Lula, não fiz nada, sou o pai dos pobres. E esse mito Lula está caindo. Na verdade, esse mito Lula não está caindo. Ele está... Eu ia falar uma palavra, melhor não falar. Ele está simplesmente sendo desconstruído, como deveria ter sido feito há mais de 10 anos. Né? Se a gente tivesse feito isso 10 anos antes, olha o prejuízo que a gente evitaria. Né? Fechando tudo isso, bom, isso que eu estou dizendo aqui são motivos pelos quais você deve ir dia 13 para Paulista, se você é aqui de São Paulo. Se você é de outros estados, cada local tem o seu local, cada cidade tem o seu local definido.
vá ao seu local definido, que eu não sei qual é. Aqui em São Paulo é a Paulista. Esse chamamento que eu estou fazendo é um chamamento à cidadania. Não importa se você votou no Lula e na Dilma. Não dá para você corrigir o passado. Não dá para você mudar o que você fez no passado. Não dá para você corrigir as suas cagadas do passado. Mas, se você tem um pouco de inteligência, se você tem um cérebro que funciona e você está enxergando o país que você vive, você pode mudar o seu presente e o seu futuro. Você pode fazer alguma coisa para corrigir a merda que você fez no passado. Pelo menos isso você pode fazer. Tá bom? Então não dá para você corrigir os erros do passado. Mas dá para você não cometer mais erros no presente e no futuro. Ou se cometer, pelo menos cometa outros erros, não os mesmos. Certo? Então, diante disso que eu disse agora, diante do que eu falei agora, eu não estou muito preocupado se você que está assistindo o vídeo é amigo meu, não é amigo. Provavelmente tem muitos amigos que assistem, porque o meu canal é um canal pequeno e boa parte das pessoas que assistem meu vídeo são amigos. Eu não estou preocupado se você vai ficar ofendido com aquilo que eu vou dizer aqui para você. O país está acima de você, está acima de mim, está acima de todo mundo. Então, se você se servir a carapuça para você, sinto muito. Use, tá? Hoje em dia eu só consigo ver dois tipos de pessoas que defendem o PT. Só tem dois tipos. Primeiro, as pessoas incrivelmente idiotas, burras, tapadas no pior nível possível, acéfalas, completamente alienadas. Tá? Esse é o primeiro grupo. E o segundo grupo, obviamente, que são as pessoas que estão mamando no governo. Né? CUT, MST, e todo jornalistas que tem blogs pagos por estatais, esses diários do Centro do Mundo, o blog do Brasil 247, o Paulo Amorim, lá Paulo Henrique Amorim, também tem o blog dele patrocinado por estatal, entre outros aí, né? A gente sabe que a gente tem a imprensa brasileira, ela é livre, em teoria ela é livre. Só que tem um detalhe, todos os jornais e revistas brasileiros estão todos falidos, porque o volume de venda caiu muito. Então, venda de jornal e revista caiu muito. Então, eles têm que viver de propaganda. Quem é que faz propaganda em jornal e revista? Os empresários estão sem grana. Então, os maiores patrocinadores, os maiores anunciantes em jornais e revistas é o governo federal e também uma parte de governos estaduais e municipais. Mas o grosso é do governo federal, porque onde está o dinheiro do país está no governo federal, através de tudo que eles cobram da gente, que eles roubam da gente. Então, os jornais e as revistas, eles são em tese livres e em tese não são livres. Por que eles não são livres? Porque eles vivem de propaganda. Se não tiver propaganda, o jornal quebra. E se você tem matérias ou pessoas falando contra o governo, o que acontece? O governo vai te chantagear. É evidente. Eu sou o governo. Eu estou colocando 1 milhão de propaganda na sua revista. Mas tem um cara ali na sua revista que todo dia está falando mal do meu governo. Você vai ter que dar um jeito nele. Se você não der um jeito nele, eu não boto o dinheiro na sua revista. Então, isso é imprensa livre? Como é que pode ser uma imprensa livre? Como é que o brasileiro pode acreditar que existe imprensa livre se você tem Folha, Estado, Globo, os 3 principais jornais do país, nenhum deles fala mal do governo Lula. Todos eles bajulam. Os colunistas desses 3 jornais, tirando o Pondé e o Reinaldo Azevedo, talvez, pode ser que tenha mais 1 ou 2, não sei, todos eles criticando tudo que se faz contra o PT, criticando a justiça, criticando a oposição, criticando os protestos, e o PT sempre maravilhoso. As revistas, Carta Capital, Caros Amigos, Época, todos eles, matérias de capa, em editoriais, o PT está sendo perseguido, o Lula está sendo perseguido, é uma injustiça o que fazem, mesma coisa. A única revista que estava batendo no governo, ou seja, a única revista de oposição,
Todas as outras a favor. A única de oposição era a pichada, que era a Veja. Pichavam, pichavam, pichavam. Não, porque é antijornalismo, porque é isso, porque é isso, porque é isso. Era demonizada. Você tem uma democracia onde você tem uma revista que fala contra o governo. Você tem uma dúzia de revistas e jornais que são a favor. E essa única que é contra, essa é a demonizada. Todas as outras estão certinhas. Você tem uma democracia que você só pode falar de um lado. O outro lado não tem voz. Mas, para a felicidade dos petistas, dos comunistas, dos esquerdistas, a Veja também jogou a toalha. Né? Agora, no final de fevereiro, o presidente da editora Abril caiu, o diretor de redação, Eurípides Alcântara, foi demitido, colocaram lá Ricardo Petri. A partir do momento que divulgaram que ia colocar o Ricardo Petri na Veja, todos esses blogs aí petistas, todos pagos com dinheiro petista, Diário do Centro do Mundo, 247, essas coisas todas, todos eles comemorando, vai entrar o Petit agora na Veja, agora a Veja deixou de ser um antijornalismo, ele é a favor, ele é contra o golpe para eles é o impeachment, para eles para esses jornalecos esses fanzine de internet petista, quando eles falam que a favor, é contra o golpe, eles estão falando que é contra o impeachment, que para impeachment do PT para eles é golpe. Então é isso. Nós não temos uma imprensa livre. Nós temos uma imprensa que está escravizada, porque precisa da grana do governo. Olha o que aconteceu com o SBT. O SBT tinha o Paulo Massa e contratou a Sherazade, Raquel Sherazade. Os dois foram. O Paulo Massa foi demitido. A Sherazade não sei se foi demitida, mas ela foi proibida de comentar política. Por quê? Porque ela era a única mulher, a única jornalista na televisão brasileira que falava contra o partido, contra o PT. Você tem, sei lá, quantos comentaristas políticos tem nos jornais das TVs? 20? 30? Uma que falava contra o PT, o governo atacou o SBT, até que o SBT teve que calar a mulher, porque senão ia perder a verba de propaganda do governo. Todos os outros 20, 30 comentaristas políticos que adulavam o governo, ninguém fala nada, são todos maravilhosos. Uma que falava contra, se você não calar, eu tiro a sua verba de propaganda. Isso é democracia? Isso é imprensa livre? É isso. Para voltar a falar da revista Veja, antes de ter tido essa troca na cúpula, né, do diretor de redação e do presidente da Abril, ano passado foram dispensados Rodrigo Constantino, que era um economista liberal, que falava contra essa economia petista, e a Joyce Hasselman, que era a âncora da Veja e uma das que mais batia no governo do PT. Ela contou a saída dela da Veja. Empresários, banqueiros ligados ao governo, que são aqueles que ganham muita grana, porque banqueiro está sempre junto de qualquer governo. Todos os grandes banqueiros brasileiros estavam junto com o Collor, estavam junto com o Sarney, estavam junto com o Itamar, estavam junto com o Fernando Henrique, estavam junto com o Lula e estão junto com a Dilma. Banqueiro está sempre junto com o poder. Tanto é que com crise ou sem crise, eles têm lucro todo ano. Cada ano que passa, eles têm um lucro maior que o outro. Então, banqueiro é sempre aliado do governo. Então, esses caras começaram a pressionar a alta direção da Abril, a pressionar, vamos tirar propaganda, vamos tirar propaganda, vamos tirar propaganda. Precisa tirar propaganda da revista, ela quebra, porque venda em banca não banca. Venda em banca não sustenta a revista. Então, a Veja jogou a toalha e cedeu ao apelo. Agora a Veja, vocês vão ver provavelmente nos próximos meses, já está acontecendo, com a saída desses profissionais, nos próximos meses, daqui a um ano, a Veja vai estar lambendo a estrela vermelha do PT. Porque é assim que tem que ser. A não ser que consigam tirar, né, o PT do poder até lá. Coisa que eu não sei se vai acontecer. Espero que aconteça. Tá bom? Ficou um vídeo grande, ficou um vídeo longo, mas eu acho que precisava colocar essas questões. Não se trata de nós contra eles, não se trata de vingança porque perdeu a eleição. Se trata de salvar o Brasil.
politicamente e economicamente. É só isso. O Brasil precisa de um novo governo. E o Brasil precisa voltar a crescer. Se você quiser emprego, se você quiser ir no mercado e não toda semana não ter o preço aumentado a cada semana. Então é isso. Se você, não, como diz um amigo meu, se você não for, ela fica. Ou seja, se você não for para o protesto, a Dilma fica. Porque se não tiver pressão do povo, aqueles carinhas que ficam dentro do Congresso Nacional, vocês sabem como eles são. Eles estão, em grande parte, todos comprados pela Dilma, pelo PT. Quase todos eles estão ali comprados e amarradinhos. Eles só vão se mexer para tirar essa mulher de lá se o povo for para a rua e pedir. Porque se o povo não for para a rua fazer pressão, não vai acontecer. Só acontece assim. Então, eu espero que a gente tenha milhões nas ruas no domingo e que seja o maior protesto da história do país. E eu acho que se a gente conseguir isso, é claro que a gente vai colocar 2 milhões na Paulista e vai aparecer lá a Folha de São Paulo dizendo que tinha 100 mil, vai aparecer outra revista dizendo que tinha 50 mil, normal. Quando é a parada gay, que tem a Paulista inteira tomada, eles dizem que tem 2 milhões, 3 milhões. Quando é o protesto contra o governo, que tem a Paulista inteira tomada, exatamente as mesmas pessoas, você compara foto com foto, eles dizem que só tem 100 mil. É engraçado, né, como quem faz os cálculos de estatísticos ali, de simular, simular não, de chutar o valor de presença ali, como varia, né, conforme o tema. Quando é um tema que interessa para o jornal, o público da Paulista inteira tomada ali, ele expande. Quando não interessa para o jornal, porque o jornal já precisa da propaganda, então aquele público, é o mesmo público que tinha na parada gay, ele passa a ter 100 mil. É sempre assim. Enfim, eu já falei do problema da imprensa. A imprensa está, na verdade, eu não sei se ela está comprada, me parece mais que a imprensa está escravizada, porque ela depende da propaganda do governo, então mesmo que ela queira falar, ela não pode, porque senão ela quebra. Sem a propaganda do governo, a imprensa quebra. Então eu acho que é isso. Já falei tudo que eu tinha que falar. Foi um vídeo longo, mas eu acho que é um vídeo necessário nesse momento do país. É um vídeo que destoa dos vídeos do meu canal, mas precisava ser dito. Compartilhem, espalhem, não só esse meu vídeo. Provavelmente tem muita gente fazendo vídeo de chamada para o dia 13. Assistam todos, compartilhem, divulguem em redes sociais, no Gmail, no Facebook, no Twitter, no Instagram, onde for, divulguem. E façam, se você não tem problema de saúde, se você não vai trabalhar, se você não tem algum compromisso que você não pode faltar de jeito nenhum, vá ao protesto. Mostre para esse governo de bandidos que você é um cidadão de bem e você quer o seu país de volta. Tá bom? É isso aí. Então o que eu tinha para falar já falei. Então uma saudação e até a próxima. E espero ver vocês dia 13 nas ruas.